desse momento, a partir de agora a aula está sendo gravada, e depois eu coloco lá no mural do Classroom para vocês acessarem, para vocês terem acesso quando vocês quiserem, tá bom? Segundo aviso, hoje é a nossa última aula do primeiro bimestre, né, assim, aula mesmo, tanto de teoria quanto de exercício. Na semana que vem, hoje é dia 13, no dia 20, então, nós faremos a nossa prova P2, e a prova P2 engloba o capítulo 34, que é o capítulo sobre imagens. Então, vai desde espelhos planos até defeitos de visão, instrumentos ópticos, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? São alguns exercícios. Eu selecionei 8 exercícios para resolver, coloquei a lista de exercícios lá, já disponíveis para vocês realizarem a resolução deles, e já coloquei também o link para vocês me entregarem a lista de exercícios. Então, tomem bastante cuidado, porque a entrega da lista 2, ela é feita diretamente no Classroom, então vocês poderão anexar o seu arquivo, foto, tá, da resolução manuscrita, e vocês têm até semana que vem, ou seja, no dia 20 às 18h59, que é o início, o prazo final para entrega da lista 2, tá? Lembrando que ela vale 40% da nota da prova. Então, é interessante. Então, tomem bastante cuidado. Segundo aviso, então, dia 20 nós fazemos essa avaliação, a P2, e depois do dia 20, eu fecho a nota com vocês. Então, eu vou corrigir as listas de exercícios, ver se está tudo ok, vou liberar a nota para vocês, no máximo até dia 22, 23, eu faço a liberação da nota de vocês. Se for necessário, não é obrigatório, nem da parte de vocês, nem da minha parte, se for necessário, no dia 27 nós faremos uma prova de recuperação. Tá? E aí, essa prova de recuperação, ela vai pegar capítulo 33 e 34. Durante essa semana, eu vou colocar quais serão as regras para fazer essa prova de recuperação. Tá? Não é qualquer um que pode fazer essa prova de recuperação, não. Mas durante a semana eu coloco ela para vocês. Quem tiver com média boa, a partir do dia 20, né, que é o nosso último dia de aula, que é o dia da prova, nós não teremos mais encontro, até que a universidade decida o que ela vai, quais serão as diretrizes que a universidade vai tomar para começar o segundo bimestre. Nós ainda não sabemos quando é que nós deveremos começar o segundo bimestre. Nós sabemos que temos que terminar o primeiro bimestre até o dia 30 de maio, isso é certeza. Então, no dia 20 de maio, no máximo até o dia 22, a gente encerra o primeiro bimestre, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso, acho que não. O último aviso é que a chamada hoje, ela é feita durante a aula, tá? Então, eu vou abrir o Veritas num determinado momento da aula, deixa eu só aceitar aqui. Então, num determinado momento da aula, eu abro o Veritas e faço a chamada. E aí, vocês vão me responder ou no chat, né, escrevendo presente, ou respondendo, abrindo o microfone. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu selecionei 8 exercícios para a gente fazer com calma. Se tiver necessidade de tirar dúvidas, a gente tira também. Então vamos para o primeiro exercício. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Então, vou compartilhar a tela aqui. Então, a partir desse momento, vocês devem estar vendo aí capítulo 34, imagens, tá? Que é a aula de hoje, dia 13/5/2020, que é a resolução de exercício da lista número 2, que é a lista sobre o capítulo 34. Então, como eu disse para vocês, nós vamos fazer exercício sobre espelhos planos, espelhos esféricos, lentes,
lente do fabricante, lente da superfície refratora, associação de lentes, instrumentos ópticos. Então, eu separei 8 exercícios que eu acho que cobre bem todo, mais ou menos um de cada tipo que a gente precisaria fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro exercício, a gente gasta mais tempo fazendo o desenho do exercício do que propriamente dito resolvendo o exercício. Então, primeiro eu vou fazer a leitura, depois eu vou mostrar o desenho para vocês, e aí nós resolvemos o exercício. Então, ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui a canetinha, trocar para a cor branca, que eu já deveria ter feito isso, né, mas sempre esqueço. Então, olha, eu tenho aqui, você aponta uma câmera fotográfica para a imagem de um beija-flor em um espelho plano. Então, isso aqui é importante, o espelho é plano. A câmera está a 4,3 metros do espelho. Então, essa aqui é a distância entre a câmera e o espelho. O passarinho, vamos até marcar aqui, 4,3. O passarinho que está no nível da câmera, ou seja, na mesma altura, né? Se você pegar tridimensionalmente, você colocou a câmera aqui, o passarinho está no mesmo nível, tá? Pode estar para frente, para o lado, aqui, atrás, mas o que importa é que ele esteja no mesmo nível, senão a figura ficaria desnivelada. O passarinho está ao nível da câmera, 5 metros à direita da câmera e a 3,30 metros do espelho. Então, eles não estão na mesma distância. O exercício quer saber qual é a distância entre a câmera e a posição aparente da imagem do passarinho. Então, vamos lá. Aqui está o meu espelho, um espelho plano. Observe que eu coloquei aqui a parte refletora do lado esquerdo e a parte que não é refletora do lado direito. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Coloquei aqui a minha câmera. Eu não achei uma imagem de uma câmera, coloquei aqui do flash, um solzinho, né? Fazendo o flash. Essa câmera, ela está a uma distância de 4,30 metros. Então, eu vou chamar isso aqui, de 4,30 metros, que é a distância entre a câmera e o espelho. Muito bem. O beija-flor, que é esse carinha aqui, está no mesmo plano da nossa câmera. Eu estou olhando a situação por cima, tá? Então, no plano aqui da nossa tela. E esse passarinho, ele está a uma distância de 3,3 metros do espelho, que é essa posição, essa distância aqui, 3,30 metros. Essa distância aqui, da câmera até aqui, que seria a distância onde o eixo principal do passarinho, ele também nos deu, que é 5 metros. Eu vou colocar daqui a pouquinho. Obviamente, esse passarinho, como ele está na frente de um espelho, tá ele aqui, você vai ter também uma distância aqui de 3,30 metros. Tá bom? Está faltando, então, aquela distância que eu falei, que é essa distância aqui, Ela está a 5,5 metros à direita, esse plano dele aqui, que é esse aqui. Então, vamos colocar 5 metros. Muito bem. Se eu fechar aqui agora, observe que eu tenho aqui quase que eu vou querer descobrir essa distância aqui, vai aparecer na figura aqui, da câmera até o passarinho. Então, quando eu colocar essa distância aqui, vai ficar faltando esse pedacinho aqui para eu formar um triângulo retângulo. Então, eu já vou colocar ele aqui, que é essa distância aqui. Isso aqui é 1 metro, né? Mas eu não preciso nem colocar ela. Então, agora, essa é a distância que eu vou chamar de D, que o exercício quer descobrir. Bom? E observe, então, que eu tenho esse triângulo retângulo. Lembrando que esse lado total aqui, vai ser o 4,30 mais os 3,30 metros.
né, que seria essa distância. Acho que eu não coloquei essa distância aqui na minha figura. Toda essa distância daqui, ó, vai ficar 4,30 de K mais 3,30 de K. Ou seja, quando eu somar essas duas distâncias, isso aqui é um zero, tá, gente? Eu vou ter um valor aqui de 7,60 metros, que vai ser a base do meu triângulo retângulo. Olha, se eu olhar para essa figura aqui, então eu tenho um triângulo retângulo, eu vou utilizar Pitágoras, né? Então, d ao quadrado vai ficar igual a 5 ao quadrado mais 7,6 ao quadrado. Então, resolvendo essa continha aí, nós vamos chegar num resultado de 9,10 metros. Ou seja, entender o exercício e montar o exercício para saber o que eu tenho que calcular é muito mais trabalhoso, vamos dizer assim, do que a própria conta que nós precisamos fazer. A conta que nós precisamos saber é simplesmente a conta do Teorema de Pitágoras. Bom, nunca se esqueçam, esta distância aqui no espelho plano é a mesma distância aqui da imagem, né? Nós estamos chamando essa distância aqui de P e essa distância daqui de I, que é a distância da imagem. Então, nós sabemos que P é igual a menos I, tá? Esse sinal menos é porque o lado esquerdo do nosso espelho nós estamos adotando positivo e o lado de trás do espelho negativo. Mas é claro que quando eu for somar, isso aqui é posição, tá? O sinal negativo é que a gente chama de posição. A gente não usa negativo em distância, né? Então, a distância daqui até aqui é P, que vale 3,30, e a distância aqui da imagem, 3,30 também do espelho. Bom, lembrando que qualquer dúvida vocês podem chamar no chat, ou então, liga o microfone e dá o grito aí. Bora para o próximo? No próximo exercício, nós ainda vamos estar com o espelho plano, mas agora também nós vamos utilizar a situação da intensidade de uma lâmpada, por exemplo. Nós sabemos que a intensidade de uma lâmpada imagine que você tem uma lâmpada pontiforme, e aí você mede a intensidade dessa luminosidade a certas distâncias. Então, eu pego uma primeira distância R ou D, né? Nesse exercício eu vou usar a letra D. Então, D de cá eu tenho uma certa intensidade. Depois eu jogo para cá e eu tenho uma outra intensidade. E aí por diante. E como essa lâmpada ela irradia em todas as direções, então eu vou ter uma área que é a área de uma esfera. Então a intensidade ela depende da potência dessa lâmpada com o tamanho dessa esfera que eu pego em torno da nossa lâmpada. Então vamos lá, vamos para o exercício. Então o exercício ele fala o seguinte, é o exercício 3. Eu sempre coloco aqui na nossa resolução o número do exercício da lista, tá? Que eu coloquei lá para vocês depois se organizarem na hora de estudar. Então, na figura 34.1, 34.31, que é essa figura aí do lado, né? Essa figura aqui que o laser está mostrando, ele mostra uma fonte luminosa pontual, que é essa fonte aqui, ó, exatamente onde o laser está, tá? Pela letra S de source, ou source, né? Aí o que vai acontecer? Ela é pontual, porque ela é muito pequenininha, e isotrópica, e ela então espalha em todas as direções. Ela é posicionada a uma distância de ali ficou urna, tá? Mas é uma tela de observação A. Então aqui está a tela de observação. E a intensidade luminosa, só permitir aqui, e a intensidade luminosa I
no ponto P, na mesma altura de S, é medida. Então, se eu colocar aqui um medidor de intensidade nesse ponto, eu vou medir qual é a intensidade I. Eu vou chamar essa intensidade de IP, que é a intensidade no ponto P, aqui, tá bom? Vou chamar de IP mesmo. Em seguida, um espelho plano M. Eu não sei por que eu coloquei aqui A1 não, tá, gente? Mas é espelho M, que é esse daqui, é colocado atrás de S. Então, S está aqui, eu coloquei um espelho de cá. Olha, quando a gente coloca um espelho aqui, esse espelho vai pegar essa fonte e vai refletir ela aqui, ó, a uma mesma distância Dzinho, aonde o laser está. Aí o que vai acontecer? O meu medidor de intensidade aqui, ele vai medir a intensidade desta fonte e vai medir a intensidade do reflexo também do espelho. Então, eu vou ter aqui uma intensidade total. Então, eu tenho uma intensidade antes de colocar o espelho e depois uma intensidade depois de colocar o espelho. Aí eu quero saber, aí isso que ele pergunta, ó, de quantas vezes a intensidade luminosa aumentou quando o espelho é introduzido. Ou seja, eu tinha uma certa intensidade lá. Quantas vezes maior ficou a intensidade quando eu coloquei o nosso espelho? Para facilitar o nosso entendimento desse exercício, eu também fiz uma outra figurinha. Está aqui a nossa fonte. Tá? Aí, a uma distância D de dado, eu coloquei o nosso anteparo. Então, aqui, ó, é o nosso... Cadê o mouse aqui? É o nosso anteparo. Aí, o que vai acontecer? O raio luminoso vai sair daqui, e essa aqui é a distância Dzinho, e vai bater aqui. Então, eu vou ter agora uma intensidade que eu vou chamar de IP. Nós sabemos que a intensidade luminosa, ela é dada pela potência da fonte dividido pela área. Tá bom? Como a nossa... Eu vou chamar essa potência aqui só de P. Como nós temos uma fonte isotrópica, a área é a área de uma esfera, que é 4π vezes D ao quadrado. Cuidado para não confundir esse D com diâmetro, tá? Esse D é o raio aqui de uma esfera que eu teria aqui em volta da nossa lâmpada. Como essa potência ela é constante, o 4π também é constante, eu vou chamar, então, que essa intensidade, lá no nosso ponto P, eu vou colocar aqui um Pzinho, tá? Ela vai ser uma constante que eu vou chamar de C, e vou dividir por D ao quadrado. Vou guardar isso. Eu vou chamar isso aqui, ó, da intensidade luminosa sem o espelho. Ou seja, a intensidade luminosa que eu estou medindo nessa posição aqui agora, desse jeito que está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Coloquei o espelho de novo. De novo não, né? Coloquei o espelho pela primeira vez. Esse espelho, ele foi colocado a uma distância D. Renato, como é que eu sei que é D? Olha, a minha figura me deu aqui, ó. Esse aqui não foi colocado a revelia, não. É uma informação que a figura do exercício me deu. Quando eu coloco esse espelho aqui, eu vou ter o reflexo desse objeto formado aqui atrás, ó. A mesma distância D. Olha aqui o nosso reflexo. Agora, a luz ela vai sair, vai bater aqui no espelho e vai atingir aqui o nosso ponto P de novo. É como se essa fonte aqui, essa imagem, ela fosse uma segunda fonte atuando aqui. E qual é a distância que ele está aqui, ó? 3D. Então, agora, eu vou escrever assim, ó. Vou pegar aqui a caneta.
Então, a intensidade luminosa do reflexo vai ser a potência da lâmpada, que é a mesma, não mudou a potência da lâmpada, dividido por 4π, 3D ao quadrado. Então, agora, o π sobre 4π, o P, perdão, sobre 4π, eu já chamei de C. Então, eu vou colocar aqui, ó. C, o 3 ao quadrado vale 9, e aqui ficou D ao quadrado. Então, isso daqui é a nossa intensidade da reflexão, ou seja, da fonte refletida no espelho. O que eu vou fazer agora, então? A intensidade total vai ser o IP, que é antes de colocar o espelho, mais o IR. Observe agora que eu tenho esta fonte produzindo intensidade aqui, e essa outra fonte aqui também produzindo intensidade aqui, ó. Então, por isso que eu estou somando os dois resultados que eu tenho. Bom? Então, eu vou ficar com o seguinte. Como vai aparecer esse Czinho aqui, ó? Como é uma constante, eu vou chamar esse C de 1, tá? Só para não ter que ficar levando esse C para toda a nossa conta. Mas se você quiser deixar o C, não tem problema nenhum. Então, eu vou chamar isso de fazendo C, que é uma constante, igual a 1. Peraí, só autorizar a entrada de mais um aqui. Então, fazendo C igual a 1, tanto aqui quanto aqui, eu vou ficar, então, com 1 sobre D ao quadrado, mais 1 sobre 9 D ao quadrado. Bom? Fazendo essa continha, nós vamos chegar no resultado de 10 sobre 9. Vamos fazer a conta direitinho, né? Mas é isso, né? Vou colocar aqui, deixa eu apagar para fazer passo a passo, senão fica ruim. Então, ó, eu vou colocar aqui mas acho que eu vou fazer eu estava olhando aqui nas minhas anotações, eu achei um jeito mais interessante de fazer. Quer ver? Ó? Quando a gente faz de um jeito, depois a gente vê que tem uma maneira mais interessante de fazer. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Ctrl P. Daqui, antes de fazer aquela soma, eu vou escrever aqui IR. C sobre D quadrado não é IP. Ó, C sobre D quadrado, eu vou ficar com IP. Então, eu vou ficar com IP dividido por 9. Agora ficou mais interessante, ó. Porque agora eu vou pegar o IP, eu não vou substituir aquele 1 sobre D quadrado, e no lugar do IR, eu vou substituir isso daqui, ó. IP sobre 9. Agora sim, aqui é 9 sobre 9. 9 mais 1 vai dar 10. Mantenho 9. O IP. Aí eu não preciso tirar mínimo, eu faço direto a conta. Ou seja, o I total é igual a 10 nonos da imagem, perdão, da intensidade luminosa antes de colocar o espelho. Se eu pegar a calculadora, 10 dividido por 9 dá aproximadamente 1,1, dá uma dízima aqui, então vou colocar só até 11, IP. Ou seja, o exercício pergunta quantas vezes ele aumentou. Ele não chega nem a dobrar, né? Ele aumentou ali em torno de 11%. Então, aí, quando você coloca um espelho, ele vai aumentar 1,11
vezes a imagem, ou seja, o aumento da intensidade luminosa. Vou colocar aqui o I total, só para eu fazer assim. Bom, eu acho que quando a gente faz essa substituição aqui, fica mais fácil a conta, que a gente não tem que assumir que o CD é igual a 1, que o C é igual a 1, já faz a conta direto. Beleza? Lembrando que algumas situações importantes para esse exercício. Primeiro, o espelho foi colocado na posição certa, ou seja, na distância igual que a fonte tinha do nosso anteparo. Mas se eu mudasse essa distância, não teria problema. Eu faria a conta do mesmo jeito, tá? Mas o mais importante é que a potência dessa fonte, ela não foi mudada também, né? E é óbvio, quando você coloca um espelho, e aí nós estamos adotando um espelho perfeitamente refletor, então esse espelho ele não vai consumir parte da potência. Na verdade, isso não acontece, né? Porque quando nenhum espelho ele é 100% refletor. Parte dessa luz que chega até o espelho, ela é convertida principalmente em calor. Beleza? Alguma dúvida? Então vamos para o próximo. Qualquer coisa é só gritar aí, gente. Aqui era a distância que eu esqueci de colocar. Bora lá. Então agora nós fomos para um espelho, fizemos 2 exercícios de espelho plano, agora é um espelho esférico. Então, agora a distância do objeto até a imagem não são iguais como no espelho plano. Agora nós temos aquela equação que envolve o foco do espelho esférico, tá? Com aquela, para relacionar a distância da posição e a posição da imagem. Lembrando que nós temos 2 tipos de espelhos esféricos. Nós temos o côncavo e o convexo. O côncavo é quando a parte espelhada do espelho é na curvatura interna, que a gente chama do lado de dentro, né, do espelho. E o espelho convexo é quando a parte espelhada é do lado de fora da curvatura. Aí nós temos, então, o espelho convexo. Lembrando também que o raio de curvatura é a distância que vai do centro de curvatura da esfera, porque essa superfície espelhada, que é o nosso espelho esférico, ele é um pedaço de uma superfície esférica. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso. O foco, então, do centro até o vértice, né, onde passa o eixo principal, nós temos o raio de curvatura. O foco fica exatamente na metade desse raio de curvatura. E nós vamos utilizar isso nesse próximo exercício também. Então, vamos lá. Um espelho de barbear côncavo, com um raio de curvatura 35 centímetros, é posicionado de tal forma que a imagem não invertida do rosto de um homem é 2,5 vezes maior do que... 2,5 vezes maior do que a original. Não sei por que está passando. Esse 2,5 vezes maior é o que a gente chama de aumento lateral, é aquele Mzinho, tá? Que a gente vai colocar daqui a pouquinho. A que distância o homem está do espelho? Então, vamos tirar os nossos dados. Primeiro, ele me falou que o raio de curvatura desse espelho côncavo é de 35 centímetros. Outra coisa é que a ampliação M é de 2,5. Observe que esse 2,5 está positivo porque a imagem é não invertida, tá bom? Se ela fosse invertida, você poderia utilizar que ela é negativa, para baixo, tá? O M seria negativo também. O que mais? Tá, ele quer saber qual é a distância do homem até o espelho, ou seja,
Ele quer saber qual é a posição P, a posição do objeto. Observe que aqui ele não me deu a posição da imagem, mas não preciso, eu vou tirar isso de outra maneira. Então, vamos escrever aqui, ó. A equação para os espelhos esféricos é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre I. Opa, apareceu um R aqui, né? Aqui é I. Muito bem. Eu não tenho nem o foco e nem o I. Mas vamos tirar de outras equações. Por exemplo, a amplitude ou ampliação, ela é dada por menos I sobre P. Uma das maneiras de calcular a ampliação. Então, multiplicando cruzado, eu vou ficar aqui I é igual a menos M vezes P. Eu vou usar isso daqui a pouquinho lá. Outra informação importante é que o foco, ele é a distância do raio de curvatura dividido por 2. Então, eu vou pegar esses dois valores aqui e vou substituir aqui na minha expressão. Ó. Então, eu vou ficar com 1 sobre, no lugar do foco, eu vou colocar R sobre 2, então vai ficar R dividido por 2, que é igual a 1 sobre P. Como vai aparecer esse menos aqui, eu já vou colocar o menos, tá? Então, vai ficar menos 1 dividido por MP. Esse 2 vem aqui para cima e vou colocar 1 sobre P em evidência, porque é o que eu quero descobrir. Então, 2 dividido por R é igual a 1 sobre P. Aí eu vou ficar com 1 menos 1 dividido por 2,5. Opa, perdão. Ainda não vou substituir os valores, não. Vou deixar indicado por enquanto, né? 1 sobre M. Agora sim eu vou pegar e substituir os valores, ó. Como eu vou achar a minha distância do objeto em centímetros, eu não preciso transformar o meu raio em metros. Então, vai ficar assim, ó. 2 dividido por 35 é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto. Aí vem 1 menos 1 dividido por 2,5. Aí, é só fazer a conta, né? Eu vou pegar 2 dividido por isso aqui, passo para cá dividindo. Esse P vem para cá, ou seja, 35 dividido por 2 vezes esse resultado daqui. Então, daqui, eu tiro que o nosso P, se eu não errei conta, tá? Sempre depois confere as contas, por favor. 10,5 centímetros. Então, nesse caso aqui, o objeto está a 10,5 centímetros do nosso espelho. Bom? 10,5 centímetros, ele é um pouco menor do que o foco. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. O foco é 35 dividido por 2, que dá 17,5. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou tentar fazer aqui. Aqui está o espelho côncavo e aqui está o eixo principal. Aqui é o centro de curvatura. Na metade dele, mais ou menos, aqui é o foco. Então, daqui até aqui nós temos 35 centímetros e daqui até aqui nós temos aproximadamente 17,5 centímetros. Significa que o nosso objeto foi colocado mais ou menos, aqui vai dar 8,5, mais ou menos por aqui, ó. Bom, então aqui está o rosto da pessoa, o nosso objeto foi colocado aqui.
Lembrando, vamos ver se eu consigo fazer aqui, porque ficou pequenininho lá, mas vamos tentar. Um raio luminoso que vem paralelo ao espelho bate daqui e reflete passando pelo foco. Então, aqui, ó, ele vai prolongar para cá. Um raio que sai pelo centro de curvatura vai embora pelo centro de curvatura também. Então, o prolongamento dele é para cá, ó. Então, mais ou menos, aqui eu fiz fora de escala, sem utilizar régua, tá? Esse daqui é a minha imagem. Observem, gente, que os dados que me foram fornecidos aqui no texto bate com o que eu tenho aqui, ó. A imagem não é invertida, tá vendo que ela é de ponta para cima, a mesma do objeto. Essa imagem é maior do que o objeto, então 2,5 vezes maior. De novo, eu estou sem escala aqui, então não dá para ver direito. Então, as informações que me foram dadas aqui bate com a configuração do exercício que eu fiz aqui. Beleza? Então, quando a gente vai se barbear, né? Agora eu estou me barbeando a cada 2, 3 dias eu estou me barbeando, que é um saco, né? Ficar fazendo. Eu adorava quando não precisava fazer barba, né? Agora eu tenho que fazer. Então, você procura a melhor posição no espelho côncavo. E essa é bem pertinho, porque aí você vai ampliar a sua imagem e você consegue fazer os detalhes na hora de fazer a barba. Beleza? Uma pergunta. Diga. O raio não vai ser no prolongamento no mesmo sentido que ele desceu, ou seja, ele veio da cabeça para o eixo principal. Ele não ia, o prolongamento dele não é reto, não? Você fala esse que eu estou mostrando, que tá, esse daqui, ele é refletido, ele não é refratado. Isso aqui é um espelho, não é uma lente. Então, esse espelho aqui, ó, esse raio que você está falando que vem aqui no centro do espelho, ele é refletido para cá. Ele não passa para cá. Aqui seria uma lente, tá? Para sofrer refração. Obrigado. Então tá. Bora para o próximo. O exercício 9, ele faz ele tem esse mesmo enunciado, ele é para vários exercícios. Então, eu peguei, deixa eu até abrir aqui a lista de exercícios para falar para vocês, rapidinho eu abro aqui, porque eu estou com o Classroom de vocês aberto. Alguém está travando? Dá uma resposta para mim, por favor. Aqui tá tranquilo. Porque eu... Tranquilo, né? Obrigado, gente. Acho que é o Jean que está dando uma travadinha também. Obrigado, gente. Sempre que tiver algum problema, me avisam, tá? Que eu não fico sabendo, mas obrigado. Cadê a lista? Eu não coloquei a lista para vocês? Tá aqui. Disponível, sim. Tá aqui, achei. Estou abrindo ela aqui. Então, ó, quando vocês chegarem lá no exercício 9, tem o exercício 7, que eu acabei de resolver, aí pula para o exercício 9. O enunciado do exercício 9, ele vale também para o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, são 8 exercícios que vocês poderão fazer com o mesmo enunciado. Eu peguei só o exercício 9, então eu fiz um recorte da tabela que ele fornece. A tabela me dá aqui o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu vou fazer apenas o exercício 9, que é um deles que está, né, que vale esse mesmo enunciado, tá bom? Então, os outros, depois vocês façam mais ou menos da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Então, o exercício, ele fala o seguinte: um objeto O está sobre o eixo central de um espelho esférico. A tabela 34.3, que é essa tabela aqui, um pedaço dela, mostra a distância do objeto P. Então, este P aqui é a distância do objeto até o espelho.
Isso aqui é dado em centímetros, tá? Aqui, ó. O tipo de espelho, então, para o exercício 9, é um espelho côncavo. Esse 12 que está aqui é a distância entre o ponto focal e o espelho, ou seja, F. Tá? Também dado em centímetros. Então, quando ele te dá o espelho, ele te dá o tipo do espelho e qual é a distância focal também. Esse R, que era para ser em letra minúscula, é o raio de curvatura e a posição da imagem. M é a ampliação dele, tá? Ampliação lateral, que era para ser em letra minúscula. R ou V é para saber se a imagem é real ou se ela é virtual. I é se ela é invertida. NI é para saber se ela é não invertida. E o lado é para saber se a imagem está sendo formada do lado esquerdo do espelho ou do lado direito do espelho. Só que a gente vai usar ML ou somente M para o mesmo lado e O se for do outro lado em relação ao objeto. Beleza? Então, nesse exercício eu tenho que completar esses 6 dados que estão faltando somente com essas informações que nós temos aqui. Bora lá, então. A primeira coisa que nós vamos fazer... deixa eu ver se eu coloquei... coloquei. Achei que eu não tinha colocado uma outra. É pegar os dados que me foram fornecidos. O primeiro é que eu tenho... Não gosto desse vermelho, não. Eu tenho, então, que a distância do objeto que vale P é igual a 18 centímetros. É um espelho côncavo? Espelho côncavo, então, me diz que o foco é sempre positivo. Se fosse um espelho esférico, o foco seria negativo. O exercício me dá, então, que F é igual a mais 12 centímetros. Foi a informação que o exercício me deu. Muito bem. Então, vamos calcular as primeiras informações que eu quero. Ó. A primeira é muito fácil, né? Nós sabemos que R é igual a 2 vezes o foco. Então, R vai ficar 2 vezes 12. Então, R é igual a 24 centímetros. Então, essa é a primeira informação. Vem aqui e coloca, ó, 24 centímetros. A caneta não ficou boa, não, mas tudo bem. Bom, se você quiser colocar aqui mais 24, não tem problema também, não. Pode colocar ela sem problema nenhum. Sabendo o foco e sabendo o P, eu posso calcular a imagem. Então, 1 sobre F, que é a distância focal, é 1 sobre P mais 1 sobre I. Então, daqui eu tiro que 1 sobre I é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. 1 sobre 12 menos 1 sobre 18. Se eu não errei a conta, estou olhando aqui nas minhas continhas que eu fiz mais cedo, eu vou chegar num valor de 36 centímetros. Observe que esse valor aqui é positivo. Bom? Então, a imagem aqui, mais 36. Muito bem. Agora eu posso fazer uma relação. Depois eu calculo aqui o M, tá? Aliás, vamos calcular o M lá? Já está na ordem mesmo? M é igual a menos I sobre P. Então, M é igual a menos 36 dividido por P. O P vale 18. Então, isso aqui vai dar menos 2. Então, M
é igual a menos 2. Então, eu venho aqui e coloco. Não deixem de colocar os sinais. Porque agora é importante analisar. Vamos lá, ó. Se a posição da imagem for maior do que 0, significa que eu vou ter uma imagem real. Se o i for negativo, eu vou ter virtual. Tudo isso nós vimos lá nas explicações de espelho, tá bom? Outra coisa que é importante, vamos analisar aqui. Como o nosso i é positivo, significa, então, que a nossa imagem ela vai ser real. Se a imagem for real, significa que é do mesmo lado. Se a imagem for virtual, é do lado oposto. Então, como a imagem é real, eu já venho aqui e coloco, ó. Pode colocar M ou ML, né? Mesmo lado, lado oposto, do jeito que você preferir. Agora, eu preciso saber se ela é invertida ou não invertida. Esse não invertida a gente chama também de direita, tá? Aliás, quando eu fiz faculdade, há muitos e muitos anos atrás, eu aprendi como direita. Quando eu fiz ensino médio, quando eu dava aula no ensino médio, eu aprendi também com direita. Então, às vezes, eu quero falar direita. Mas o Halliday está chamando de não invertida, então vamos deixar não invertida. Eu vou olhar para o sinal do M. Então, eu vou colocar assim, ó. Se o M for positivo, significa que eu vou ter ela não invertida. Se o M for negativo, tá bom? Ela vai ser invertida. Então, como o M aqui deu negativo, significa que a nossa imagem ela é invertida. Então, a resposta, para completar essa tabela, vamos chamar assim, né? Nós chegamos nos resultados do R, que é o raio de curvatura. Nossa, eu escrevi ali rio de curvatura, né? É o raio de curvatura, que é 24 centímetros. A posição da imagem é de 36 centímetros. O M é menos 2. Ela é uma imagem real. Ela é uma imagem invertida, ou seja, de cabeça para lá, de cabeça para baixo, e ela está do mesmo lado do nosso objeto. Tá? O objeto e a imagem, elas estão do mesmo lado. Será que eu consigo fazer a representação gráfica disso? Aqui eu não... Ó, vamos pegar aqui um espelho côncavo. Eixo principal. O raio de curvatura é 24 centímetros. Vamos pegar mais ou menos 24 aqui, ó. Aqui está o centro. Na metade está o foco. E aqui está o vértice. Beleza. O objeto está a 18. Então, aqui, ó, deixa eu marcar isso aqui, né? Aqui é 24. Então, aqui é 12. Só para eu saber onde colocar. E o objeto, ele está em 18. Então, mais ou menos aqui na metade, ó. Vou colocar o objeto para cá. Aqui está o nosso objeto. Beleza? Acho que é isso. Então, vamos pegar os raios luminosos. Vamos pegar aqui um primeiro. Vou colocar aqui em verde. Ele vem paralelo, reflete e sai passando pelo foco. Que é esse daqui. Né? Ó, o prolongamento dele é esse aqui. Eu nem vou usar, mas tudo bem. Agora, vamos pegar aqui uma outra cor, só para ficar direitinho.
Um passando pelo foco vai bater no espelho e sair paralelo. Aonde esses dois raios se cruzaram é a nossa imagem. Então, a imagem está de cabeça para baixo, ou seja, invertida, é maior do que esse, e está na posição maior do que 24. Vamos ver? Olha a posição aqui, 36. Então, bateu a posição da imagem, que é maior do que 24, que é o centro, invertida, real, porque ela foi feita pelo cruzamento dos raios refletidos, do mesmo lado do objeto. Ou seja, a figura geométrica que nós fizemos, ela bate exatamente com o resultado matemático que nós fizemos aqui. E isso é algo bem interessante, bem legal de se ver. Eu pensei em fazer a figura agora no momento, né? E aí é bom que vocês vão percebendo que, por mais que você prepare uma aula, sempre no momento da aula, né? Você tem um algo a mais que você pode oferecer. E isso só é possível, obviamente, graças à teoria que você vai estudando. Se você não tem base teórica para se adaptar ao momento da aula, aí fica difícil. Então, nesse exercício, eu mostro para vocês, né, exatamente a situação gráfica e a situação matemática também. Posso continuar? O exercício 32, de novo, o enunciado dele vai do 32 até o 38. Eu estou pegando somente o exercício 32 para resolver. Então, eu estou pegando aqui a tabela somente com os dados do 32. É um exercício que ele fala sobre as superfícies refratoras agora. Então, lembre-se, espelho plano, espelho esférico, superfície refratora, agora a luz vai passar de um meio para o outro, e depois lentes e instrumentos ópticos. E aí a gente fecha todo o capítulo. Então, mais ou menos, eu quis pegar um exercício de cada coisa para vocês verem como que nós vamos fazer. Para esse exercício, vai ser importante utilizar a equação da superfície refratora. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Um objeto, O, está sobre o eixo central de uma superfície refratora esférica. A tabela mostra o índice de refração N1 do meio em que se encontra o objeto. Então, o objeto está no N1. Ele mostra também o índice de refração N2, que é da superfície refratora. Mais ou menos aqui no exercício 32, isso aqui é o ar e aqui o vidro, tá? Mostra também a distância do objeto P, com um sinal positivo. O raio de curvatura da superfície, tá ela aqui. Lembre-se que só tem um raio, tá? Porque a superfície ela é infinita depois. E aí ele quer calcular a distância da imagem, saber se ela é real ou virtual, e saber se essa imagem está de qual lado que está aqui. Beleza? Nesse exercício aqui, a gente até poderia fazer a figura também, mas como a gente precisa da reta normal, fica mais difícil de fazer a mão livre aqui, sem a escala. Mas eu posso até tentar depois. Muito bem. Obviamente, os dados eu não vou tirar, porque já estão na tabela aqui, já está tranquilo para a gente fazer. O que eu vou escrever aqui, lembrando que os sinais aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? Então, sempre dá uma olhada nos sinais para a gente trazer os sinais que a gente vai pegar. Então, a equação da superfície refratora, ela é dada por N1 sobre P mais N2 sobre I. Então, observe, ó, o objeto P está no índice 1. A imagem I está no meio 2, que é dentro da superfície refratora. Isso aqui tem que ser igual a N2 menos N1 dividido por R, que é o raio da superfície refratora. Tá bom?
Então, como eu quero calcular primeiro esse I, eu vou isolar o I nessa equação aqui, ó. Então, eu vou ficar com N2 sobre I, que é igual a N2 menos N1 sobre R, menos N1 sobre P. Aqui você pode substituir os valores, né, tirar o mínimo, inverter as duas equações da maneira que você quiser. Eu vou substituir os valores e depois já tirar o resultado pronto. Então, eu vou ficar com 1 sobre 1,5 sobre I, que é o que eu quero descobrir. N2, que é igual a 1,5 menos 1, que é o N1, dividido por R, que é 30 centímetros, que o exercício me dá em centímetro e quer também em centímetros. Menos 1, que é o índice refrator do meio 1, sobre P. O P é o nosso 10. Bom? Agora é só fazer a conta, né? Tira o mínimo aqui, depois faz a divisão direitinho. Eu vou chegar num resultado que I é igual a menos 18 centímetros. Aí eu venho aqui e escrevo, ó, menos 18, que é o nosso resultado. Como o I é negativo, I é menor do que zero, significa imagem virtual. Por isso que é importante tomar cuidado com os resultados. Beleza? Diferente do espelho, aqui você tem que tomar bastante cuidado. Isso eu falei na teoria. Se a imagem ela é virtual, ela é feita pelo prolongamento dos raios. Prolongamento dos raios. Significa, então, que, como a luz vai atravessar de um meio para o outro, o prolongamento está do lado esquerdo, ou seja, do mesmo lado. Vamos colocar aqui, ó. Mesmo lado. Se a imagem fosse real, aí estaria do lado oposto. É o contrário do que acontece com os espelhos esféricos. Então, eu venho aqui e coloco o Ozinho nosso daqui. Tá bom? Opa, perdão. O ML, né? Do mesmo lado. Falei uma coisa e escrevi outra. Então, eu venho aqui e coloco ou M, né? Ou ML, mesmo lá. Beleza? Será que eu arrisco fazer a figura, gente? Sei não, né? Vamos lá, vamos tentar. Vou fazer grande aqui, ó. Aqui está a minha superfície refratora. Vamos lá. Aí, eu vou colocar aqui um eixo. Ixi, já errei o eixo aqui. Um eixo está aqui. Ah, não, gente, eu não vou arriscar fazer isso aqui, não, tá? Aqui é complicado demais fazer aqui. Mas eu... pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Aqui está o R, o C, que é o centro dessa curvatura. Aqui seria 30 centímetros. Eu estou colocando o meu objeto aqui, ó. A 10 centímetros do espelho. Ah, vou fazer de branco mesmo, vai sair feio mesmo. Então, ó, aqui está o foco. Então, se eu pego aqui um raio que vem aqui, o duro que eu tenho que desenhar aqui, ó, a reta normal. Então, como eu vou aproximar para um índice mais refringente, ele vai aproximar dessa normal aqui, ó.
para passar por aqui. Ah, não, gente, eu não vou arriscar isso não, tá? Diz isso, é igual aquela história. A gente faz o que dá conta. Fazer essa figura sem a escala não dá, não. Depois a gente pode até tentar fazer com uma escalazinha, mas essa aí eu vou pular. Joguei a toalha mesmo, tá bom? Bora continuar, então. Não dá tempo. Agora eu vou sair da lente, da superfície refratora e vou pegar uma lente. Lembre-se que a gente pode ter uma lente côncava ou uma lente convexa. Aí a gente tem a plano côncava, plano convexa, bicôncavo, biconvexa e por diante. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Aqui eu vou tirar os dados porque não tem mais tabela para a gente utilizar. Uma lente é feita com índice de refração igual a 1,5. 1,5 vai ser o índice de refração dessa lente. Um dos lados é plano e o outro é convexo. Com um raio de curvatura de 20 centímetros. Então, eu tenho que R é igual a 20 centímetros. Beleza, gente? Então, eu esqueci de colocar aqui, essa lente ela foi colocada no ar. Eu esqueci, acho que, de copiar isso. O índice do ar é 1, então eu vou chamar o N2, que é o índice de refração do... Opa, perdão. Por isso que estava errado mesmo. Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos começar de novo. O N, que é o índice de refração da lente, é 1,5. Aí eu tenho uma lente plano-convexa. A lente plano-convexa me diz o seguinte: o raio da parte convexa eu vou chamar de R2, tá bom? Isso daqui é igual a 20 centímetros. E o R1, que seria o raio da parte plana. Podem me responder aí ou verbalmente, né? Ou então escrevendo aí no chat. Quanto vale o raio de uma superfície plana? Então, eu tenho uma superfície plana e a outra convexa. Tá? Isso daqui, ó. A lente nossa é isso daqui, ó. Essa parte é plana e aqui é convexa. Quanto vale o raio da superfície plana, que é desse lado de cá? Alguém sabe? O que acontece com... Isso, é infinito. O que acontece quando eu pego uma circunferência, um arco de circunferência, que tem um determinado raio, e eu vou abrindo esse arco, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Eu tenho um arco aqui, aí eu vou deixando esse arco mais plano. O que vai acontecer com o raio? Ele tende a infinito. Né? Então, ó, José Fernando respondeu aqui para o infinito. Bem que ele respondeu com uma pergunta, mas tudo bem. O exercício quer saber qual é a distância focal dessa lente. Letra B, se o objeto é colocado a 40 centímetros da lente, ou seja, P é igual a 40 centímetros da lente, qual é a posição da nossa imagem? Nesse exercício, o que eu vou fazer? Tá? Eu fiz só uma figurinha errada aqui, ó. A plano convexo, acho que é assim, né? Curvatura para cá, e não para cá que eu coloquei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação do fabricante de lentes. Deixa eu ligar aqui o carregador do celular, do computador. Só um minutinho. Pronto, voltei. Então, a equação do fabricante de lentes me diz o seguinte: 1 sobre F. Lembrando que se você decora essas equações, bem, se não,
o que a gente tem que saber é procurar a equação correta, né? Eu, por exemplo, eu sou horrível para decorar isso aqui. Mas eu sei onde eu acho as minhas equações. Então, a equação do fabricante é dada por essa expressão aqui, ó. 1 sobre F é igual a N menos 1, 1 sobre R, 1 sobre R2. Então, eu quero saber o valor do F. Então, 1 sobre F é igual. A lente é feita de 1,5. Lembre-se que esse 1 que aparece daqui, ó, é porque o índice onde a gente coloca a lente é o ar, tá? Na verdade, a gente deveria trabalhar com N2 aqui e N1. O N2 é aonde a luz vai refratar e o N1 é da onde que a luz vem. Eu poderia, por exemplo, colocar essa lente dentro da água, e o objeto dentro da água também. Então, esses índices aqui mudaria. Mas a gente está trabalhando no ar, então deixo 1 lá. Vezes 1 sobre R1. O R1 é o infinito. Menos 1 sobre o R2, que vale 20 centímetros. Então, não preciso transformar esse 20 centímetros, porque aí eu vou descobrir o valor do R aqui em centímetros também. 1 sobre infinito, isso aqui tende a 0. Então, fazendo essa continha, aqui eu vou ficar com 0,5 vezes 1 menos 1 sobre 20. Aí, eu tirando o F daqui. Ah, uma coisa que eu esqueci. Isso é importante. Foi na hora que eu estava fazendo aqui que eu esqueci, ó. Como ela é uma plano convexo, nós temos que esse raio aqui é negativo, tá bom? Justamente que é aquele primeiro exercício que a gente estava fazendo, segundo, né? Lado esquerdo positivo, lado direito negativo, ó. O raio, ele tá para cá, ó, que é essa curvatura aqui, ó. Então, ele é negativo. Então, aqui fica menos 20, aqui dentro da equação. Então, eu vou ficar com 1 sobre F, que é igual a 0,5 é igual a 1 sobre 2, né? Fica mais elegante colocar assim. Que multiplica 1 sobre 20. Isso aqui, então, vai dar 1 sobre 40, ou seja, F é igual a 40 centímetros. Então, essa é a distância focal que nós temos ali. Com essa distância focal, e usando a equação do foco, da posição e da imagem, eu vou calcular agora o I. Então, 1 sobre 40 é igual a 1 sobre 40, que é esse daqui, tá certinho, mais 1 sobre I. Então, 1 sobre 40 menos 1 sobre 40 vai ser igual a 1 sobre I. Ou seja, esse lado aqui dá 0. Para esse lado ser igual a esse lado aqui, obviamente, a imagem só pode estar no infinito. Se a imagem está no infinito, significa que nós não temos a formação da imagem, né? Então, com o objeto colocado nisso, os raios estão saindo, passando pela lente, né, paralelos entre eles e vai se encontrar lá no infinito lá. Beleza? Então, detalhe que é importante nesse exercício é a questão dos sinais do tipo das lentes que a gente tem que utilizar. Nesse caso aqui é o negativo que eu tinha esquecido de colocar de cá. Beleza? Acho que dá tempo de fazer os outros dois que eu planejei. Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar, gente. O próximo exercício, eu esqueci de colocar a numeração dele aqui. Ele vai do 80 até o 87. A gente está fazendo o exercício 80 também, tá bom? Então, isso aqui vai do 80 até o 87. E o que a gente vai fazer aqui é o
80. Lembrando que depois eu vou pegar esse PowerPoint aqui, vou transformar ele em PDF e vou colocar lá no Classroom para vocês, tá? Provavelmente eu faço isso amanhã cedo ou amanhã à tarde, eu já coloco isso para vocês. Então, vamos lá. Esse exercício está relacionado com essa figura aqui. Então, eu tenho aqui o bonequinho, que é o nosso objeto, e eu tenho aqui duas lentes. Então, a lente 1 e aqui a lente 2. Essas lentes, elas vão variar. Tem lente que pode ser côncava, pode ser convexa, tá? Convergente, pode ser lente divergente. Então, você tem que observar. Se aparecer um C, é porque é uma lente côncava. Se aparecer D, que não é o caso aqui, é uma lente divergente. Bom? Então, as lentes côncavas, ela converge os raios, a lente divergente, ela diverge, separa os raios. Então, eu coloquei um objeto, um bonequinho aqui nessa posição, na frente da lente 1. Ele está sobre o eixo central comum às duas lentes delgadas simétricas, né? Que estão que estão na região indicada por retângulos tracejados. A lente 1 sempre é que está mais próxima do objeto, a uma distância P1 do objeto. A lente 2 está na região mais afastada do objeto, a uma distância D da lente 1. O tipo de lente é indicado por C para uma lente convergente e D para uma lente divergente. O número que se segue a C ou D, aqui era para ser convergente, tá, gente? Eu vou até riscar isso daqui, ó, para não ficar confuso para vocês. É C de convergente, tá aqui, ó. E D se for divergente. O número que se segue a C ou D, ou seja, esse número aqui, cadê? É a distância entre a lente e um dos pontos focais. O sinal apropriado para a distância não está indicado. E tem um parênteses que ficou marcado do lado errado. Então, você tem que tomar cuidado com esses sinais aqui, porque na tabela não está falando o sinal se está correto. Por isso que não está nem mais e nem menos. Você vai ter que analisar. Determine, letra A distância 2 da imagem produzida pela lente 2 e letra B, a ampliação lateral total do sistema. Então, eu quero saber, o I2 é a imagem final formada pelas duas lentes. Depois eu vou descobrir qual é o M, que é a ampliação desse sistema. A gente tem que incluir o sinal aí. Determine também, letra C, se a imagem final é real ou virtual, se é invertida ou não invertida, e se está do mesmo lado da lente que o objeto, ou está do lado oposto do objeto. Tá bom? Muito bem. Eu vou pegar os dados e jogar na outra transparência aqui, que fica maior, tá bom? Mas o que vai acontecer aqui, ó? Esse objeto, eu não vou desenhar na posição certa, não, tá? Eu não estou preocupado com isso ainda. Mas, olha, o objeto que está aqui, ele vai formar uma imagem depois que passar aqui por essa lente. Como eu disse para vocês, eu não estou preocupado se essa imagem é direita, invertida, nem nada. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Formou essa imagem I1. Essa imagem I1, ela tem, obviamente, uma posição. Depois, esta imagem I1 vai servir como objeto para essa lente 2. Tá bom? Então, depois eu aproveito essa imagem e formo o I2. Como eu disse para vocês, nesse rabisco que eu fiz aqui, ó, eu não estou preocupado se ela é direita, maior ou não. Eu só estou mostrando para vocês que a primeira lente forma uma imagem, essa imagem se torna objeto para a segunda lente.
E aí eu vou ter, então, a imagem resultante final. Esta primeira lente, M1, lente 1, vai produzir o M1, que é uma ampliação lateral. Aí essa lente M2, essa lente 2, ela produz uma segunda ampliação. Então eu vou pegar essa imagem já ampliada e ampliar novamente. Tá bom? Eu tenho os dados aqui minhas notinhas, eu vou passar aqui para a segunda transparência, porque é os dados que eu vou resolver o exercício. Então, ó, eu sei que, no meu caso aqui, P vai ficar mais 10, porque o objeto está aqui, né? Eu estou colocando ele aqui do lado esquerdo da lente, tá? Então, ele como sendo positivo. Então, se ele formar de cá, ele vai ser negativo, se formar de cá, vai ser positivo. Então, eu vou colocar aqui 10 centímetros positivo. Cadê? Já perdi os dados, né? Ó, lente 1 tem 15 de distância focal. Então, F1 é igual a mais 15 também. Porque essa primeira lente, ela é convergente, então o sinal positivo que nós temos aqui. Esta distância D aqui, que é a separação entre as duas lentes, ele dá como 10 centímetros. É isso, ó. D, 10 centímetros. A lente 2 também é convergente. Então, eu vou ter uma distância focal, F2, também positiva, de 8 centímetros. Acho que eu peguei os dados todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, a primeira conta que eu vou fazer é a imagem produzida pela lente 1. Então, eu vou usar, como eu tenho a posição do objeto, o foco da primeira lente, eu vou usar aquela equação do foco, ó, 1 sobre F, 1 sobre F1, é igual a 1 sobre P1, mais 1 sobre I1. Então, eu vou isolar o I1 aqui, então eu vou ficar com 1 sobre I1 é igual a 1 sobre F1 menos 1 sobre P1. Acho que é isso, isso. Então, vai ficar 1 sobre 15 menos P1. Cadê o P1? Vale 10. 1 sobre 10. Então, eu acho o I1 como sendo menos 30 centímetros. Bom? Deixa eu só fazer essa conta direitinho. 1 dividido por 15, menos 1 dividido por 10, aí eu inverto isso, certinho, menos 30. Beleza? O sinal negativo significa que ela é de cabeça para baixo, essa imagem está de cabeça para baixo. E ela está a 30 centímetros da nossa lente 1. Lembrando que essa imagem, essa posição da imagem 1, ela vai ser o P2, ou seja, o objeto para a lente 2. Então, P2 vai ser 30 centímetros. Tá bom? Provavelmente essa imagem foi formada aqui, assim, a imagem, né, virtual. Mas lembre-se que eu estou observando esse carinha aqui. Agora eu uso essa equação novamente para calcular quem? Para achar o I2. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. 1 sobre I2 é igual a 1 sobre F2 menos 1 sobre P2. Tá? O F2 é 8, então 1 sobre 8 menos... agora tomem cuidado
Porque o que aconteceu? Essa imagem P2, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui para vocês, é que P2 tem que ser igual a D menos o I1, que é a posição da nossa imagem. Então, P2 vai ficar igual, porque essa I é a imagem, a distância da imagem até a lente 1. E o P2, ele tem que ser a distância, eu vou até tirar isso daqui, ó, eu prefiro não colocar esse termo aqui. O P2 vai ser a distância do objeto até a lente 2. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui separada, né, que vai ficar 10 menos o menos 30. Então, P2 vai ficar igual a, aqui vai dar, menos com menos vai dar mais, então, 40 centímetros. Então, é como se esse objeto aqui, ó, aqui é 10, ele foi formado a 30 centímetros aqui, então, provavelmente esse objetinho está do lado de cá, de cabeça para baixo, para cá, e aí você vai somar a distância dele, vamos colocar aqui o objeto aqui, que vale 30 até aqui. Então, você soma daqui até aqui, que vai ser o P2. É a soma desse com esse daqui. Por isso que me deu os 40 centímetros aqui. Então, vai ficar 1 sobre P2, que vale 40. Certo. Fazendo essa conta, deixa eu fazer a continha de novo aqui, porque eu risquei aqui o meu, não sei porquê. Então, 1 dividido por 8 menos 1 dividido por 40 vai dar 0,1. Isso, 10. Então, e 2 é igual a mais 10 centímetros. Essa é a posição do objeto em relação ao espelho, à lente 2. Ele está a 10 centímetros do espelho 2. Como que eu calculo a amplitude, ampliação total? Vai ser o M1 vezes o M2. O M1 é menos I1 sobre P1, e o M2 é menos I2 sobre P2. Então, eu vou ficar com menos vai embora, I1, I2, P1 vezes P2. O I1 vale menos 30, não esqueça os sinais. O I2, nós acabamos de achar, vale 10. O P1 vale 10. E o P2 vale 40. Então, nós vamos chegar num resultado de menos 0,75. O sinal menos significa que ela é invertida. Então, I. O I2 positivo significa que é uma imagem real. E como é uma imagem real, ela está do lado oposto. Lembre-se que o único que é o mesmo lado real é para espelho, para superfícies refratoras, e também para as lentes. Quando a gente tem uma imagem real, ela é feita do outro lado do nosso objeto. Bom? Eu vou fazer a chamada de vocês agora, e depois a gente vai para o último exercício. Está quase acabando a aula, falta 10 minutos. É só acessar aqui o Veritas. Eu ia até acessar o Veritas antes, mas não adianta acessar, que depois de um tempo ele faz o logout. Logout. Cadê o Fênix?
Então, gente, peguem o livro de vocês, releiam o capítulo 34 novamente, tire as dúvidas, principalmente na questão dos sinais, tá? Que é importante. Lá o livro ele está bem explicadinho. Então, dá para vocês tirarem qualquer dúvida. E aí, a partir de amanhã, já comece a fazer os exercícios. Vocês vão ter até semana que vem para terminar os exercícios. Tá bom? Quem for responder pelo chat, já escreve aí presente, tá? E aí, quando eu chamar o nome, você dá o enter já, porque aí não demora para eu fazer a chamada. Então, vamos lá. Ana Carolina. Ana Carolina, presente. Bárbara. Bárbara, não. Breno. Breno também não. Bruno Falcão. Eu, tô aqui. Ainda está bloqueado para mandar mensagem, Bruno? Oi? Você ainda está bloqueado para usar o chat? Ou você não tentou mais? Ah, tá. Não, tudo bem. Porque eu tenho preguiça de escrever. Tá bom. Carolina, presente já. Cleidmar. Cleidmar não tá aí, não. Eric, também não. Eurípides, também não. Gabriel Neres, também não. Gleidson está presente. Ítalo, presente. Jean Vitor, valeu. João Paulo Rodrigues, certinho. João Vitor de Oliveira, beleza. José Antônio, Presente. valeu. José Fernando, valeu. Juan, Luiz Gustavo, não. Marcos Paulo, beleza. Poliana, cadê você? Poliana, não. Renato Pereira, valeu, Renato. Então, vamos lá. Dá tempo da gente fazer o último exercício. O último exercício é curtinho. Eu acho que um dos mais difíceis é essa série do 80. O outro já é mais tranquilinho. Bom? Bora lá, então. Que é o 88. Ele diz o seguinte: se a ampliação angular de um telescópio astronômico é 36, ampliação angular é o m-teta. Então, 36. Ele aumenta 36. E o diâmetro da objetiva? Diâmetro, vamos colocar aqui, ó, DOB, de objetiva. Isso daqui é 75 milímetros. Qual é o diâmetro mínimo da ocular? Lembrando que a objetiva é o que fica apontado para o astro, né? Para a Lua, para as estrelas, e a ocular é onde você encosta o olho para fazer a observação. Qual é o diâmetro mínimo dessa ocular necessário para coletar toda a luz que entra no objetivo proveniente de uma fonte pontual distante, situada no eixo do microscópio? Como ele está falando que esse objeto está vindo muito longe, que é um objeto distante, essa luz vai vir paralela, tá? É um objeto pontual, a gente pode, por exemplo, imaginar um único raio, e vai chegar pela objetiva, nós vamos captar essa objetiva, e toda essa luz vai chegar na ocular. E a informação que ele me deu foi que o m-teta é igual a 36. Muito bem.
Eu sei que a ampliação angular, ou seja, o mθ, ela é dado por menos a distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. A gente vai pegar isso lá no telescópio que nós temos dele, tá bom? Agora, essa distância ocular aqui, nós sabemos que a distância focal, primeiro, ela é R sobre 2. Mas o exercício não me deu o raio, o exercício me deu o diâmetro. Nós sabemos que raio é diâmetro sobre 2. Lembrando, gente, que nós estamos olhando por uma lente circular, né, que vai pegar aqui no tubo. Então, esse aqui é o diâmetro. Então, por isso que eu estou pegando o raio como sendo D sobre 2. Aí eu vou substituir isso daqui. Então, a distância focal é D dividido por 4. E aí eu vou substituir isso aqui, ó, aqui. Então vai ficar assim, ó, vou colocar aqui embaixo. mθ é igual a menos. O F da objetiva vai ser o diâmetro da objetiva dividido por 4. Aí vai ficar dividido pelo diâmetro por 4. Então, vai ficar a mesma coisa que multiplicar por 4 dividido pelo diâmetro da ocular. Como eu quero calcular antes disso, né? O 4 vai embora com esse 4 daqui, então eu vou ficar aqui. mθ é igual a menos o diâmetro da objetiva dividido pelo diâmetro da ocular. Diâmetro é um valor que é sempre positivo. Não existe, eu peguei um círculo de menos 10 centímetros de diâmetro. Então, diâmetro é uma grandeza, um valor absoluto. Então, eu vou pegar assim, ó, módulo do mθ é igual a módulo de menos d da objetiva dividido pelo d da ocular. Aqui vai ficar só positivo, então, como eu quero saber a d da ocular, eu vou ficar, então, com d da objetiva, o diâmetro da lente da objetiva, dividido pelo aumento angular. Então, agora eu posso pegar 75 milímetros e vou dividir por 36. Quando eu fizer essa continha, nós vamos obter que o diâmetro da ocular é igual a 2,1 milímetros. Então, esse exercício não tem muita dificuldade, não, porque é só a aplicação direta da definição do aumento angular, ou seja, da amplificação angular do nosso telescópio astronômico. Lembrando que nós estamos nós só estudamos, aliás, o telescópio refrator, tá? A gente não faz o telescópio refletor, não. Alguma pergunta, gente? Eu vou parar a gravação da aula agora, então. Deixa eu só parar aqui para a gente encerrar a aula. Gosto sempre de parar a gravação antes. Então, vamos ver a gravação.